desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor, a primeira pergunta é então sobre batismo com água ou em água, que foi o nosso assunto da semana passada, e como o senhor já muito bem falou, diversas perguntas, muitas mesmo, e o senhor tentou aí resumir em 3, né? Então vamos lá. Vamos lá para a primeira então. Todas as versões bíblicas que tenham acesso, exceto a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica, tem essa tradução em por que, então, em todas as demais, inclusive a versão Almeida, né? E a Almeida corrigida, né? Que são clássicas. A tradução é no. Então, assim, essa é a primeira pergunta. O senhor quer que eu faça as perguntas uma por uma, pastor? Ou pode fazer as 3 e o senhor depois só responde em cima? Pode fazer as outras. Tá. Eu só quero fazer uma observaçãozinha aqui. Sim. Ele citou, basta dizer a sigla, ele citou a ARA. Sim. E a ACF. Ok. Todas duas são Almeida, entendeu? Sim. Mas elas são editadas por diferentes editoras. Sim. Então, o que ele falou foi que tem uma versão católica, ele não citou o nome da versão católica, não precisa, a gente sabe qual é. Sim. E ele citou a nossa, a Almeida Revisada. Sim. E ele citou a ARA e a ACF. Ok. Então, pode mandar a outra pergunta. A outra pergunta é o seguinte, pastor, o que é que o tradutor quer defender quando comete uma inconsistência? Sim. E a outra é, pastor, não sei se entendi bem. Parece que eu ouvi o senhor afirmar que uma pessoa não batizada não é salva. Foi isso mesmo? Eu não ouvi isso não, mas ele ouviu. Vamos lá. Vamos lá. Fica à vontade. Em parte ele tem razão, mas a gente vai explicar. Ok, então vamos à primeira, não é? Que ele pergunta que as tradicionais, eles chamam de clássicas, traduzem no, e as outras que ele listou traduzem em. Então, eu acho que o ouvinte deve conferir as versões que o ouvinte que perguntou citou, né? Se ele tem essas versões, ou pelo menos se ele tem uma delas, é preciso que ele confira, porque às vezes foi um irmão lá de Pernambuco, muito simpático, lá de Olinda, mas às vezes a pessoa, não é, confunde uma versão com a outra. Não estou dizendo que é o caso dele, mas a pessoa que está me ouvindo agora, se ela tem uma dessas versões, ela deve conferir, né? Mas a resposta é, se a questão é em, uma traduziu por em e a outra traduziu por no, não há qualquer problema, porque em e no são a mesma coisa. Em é a preposição e no é a contração da preposição. Em mais o artigo o. Então não tem nenhum problema, porque vai haver uma hora que não cabe em, mas cabe no. Então, por exemplo, batismo em Espírito Santo. Não pode. Aí tem que ser a contração. Batismo no Espírito Santo. Então não há problema nenhum. A questão é quando um tradutor passa por cima de uma evidência, e eu vou dizer aqui, talvez seja uma redundância, mas uma evidência significativa, porque para mim toda evidência é significativa. Mas para enfatizar, quando um tradutor passa por cima de uma evidência significativa, como a preposição em
mas o caso dativo, que nós citamos a semana passada, e traduz em com dativo por com, isso aí é atropelar uma evidência. Então eu citei em um só texto, imagine quantos outros não têm, não são a mesma coisa. Eu citei João capítulo 1. Só em João capítulo 1 há 14 exemplos de em, preposição em grego é en, epsilon nu, mas em português é em, ou como diz o nordestino, é me, em, é n. Então, 14 exemplos de em mais dativo. Em 12 vezes o tradutor traduziu por em, e em 2 vezes traduziu por com, para defender a ideia do batismo não em água, mas com água. Então o nome disso é inconsistência. Inconsistência é um deslize crasso, perigoso, altamente perigoso, uma tradução. Então a resposta é a pergunta dele. Pode haver uma inconsistência involuntária? É claro que pode. E depois que uma versão é traduzida, eu me lembro muito do pastor Tiago Lima, meu amigão, um notável perito revisor da Bíblia. Revisamos juntos um texto da Bíblia e ele é que dava o estilo, né? E quantas vezes ele vinha com aquele papelzinho, que ele morava em São Paulo, mas ele vinha cá na imprensa bíblica no Rio de Janeiro, ele vinha com um papelzinho na mão para me mostrar as inconsistências. Mas a gente concordava que havia inconsistências involuntárias, né? Ao longo de um texto como a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Mas é difícil dizer aqui uma outra coisa. Pode haver o caso de uma edição tendenciosa, e há, voltada não para a lição original, não para a leitura original, mas voltada para a defesa de uma doutrina. Por exemplo, a versão do Novo Mundo. Eu vou citar aqui porque essa versão é uma versão perigosa, né? Eu já encontrei crentes em igrejas que preguei com essa versão, meu irmão. Nós batistas temos a melhor versão em português. Pelo menos adquira uma versão da nossa Convenção Batista Brasileira, não que pertença à Convenção, mas editada pela Convenção Batista Brasileira, e vá comparando com essa versão que você tem aí. Então, essa versão do Novo Mundo, que é usada pelos Testemunhas de Jeová, claramente desfaz da divindade do Senhor Jesus. Claramente. O que eles podem desfazer, desfeitear a divindade do Senhor Jesus. É só ler, por exemplo, a João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, com letra minúscula. Isso é, ele está desfazendo da divindade de Jesus. A Bíblia de Jerusalém, apesar de ser uma boa tradução, eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém, mas ela pisa em ovos sobre textos que tratam da messianidade de Jesus. Então, por exemplo, o Salmo 45, que é citado em Hebreus capítulo 1, versículo 8, neste Salmo, o próprio Deus Pai chama o Filho de Deus. Deus chama Jesus de Deus. Deus, o Pai, declara a divindade do Filho. Ele diz, o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Isso é o Pai falando sobre o Filho. E o autor, aos Hebreus, ele cita este salmo, exatamente como o salmista usou. E ele diz que o Pai está dirigindo-se ao Filho. Então, repetindo, neste Salmo 45, Deus, o Pai, afirma que o Filho é Deus. Agora, veja como é a citação deste Salmo 45 na carta aos Hebreus.
Mas está falando sobre os anjos. Aí ele coloca uma adversativa, Alá, mas pelo contrário. Jesus é superior aos anjos. Então ele usa Alá, mas pelo contrário. Mas do Filho, ele, o Pai, diz: o teu trono, ó Deus. E Deus aqui é Elohim, é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Então, veja como a versão do Novo Mundo traduziu este salmo. Deus é o seu trono para sempre. Observou? Para negar a divindade do Senhor Jesus, a versão do Novo Mundo diz que Deus é um trono. Deus deixou de ser um espírito. Deus deixou de ser uma pessoa divina para ser um trono. Veja a que ponto chega uma tendência, a que ponto um tradutor chega para defender uma doutrina. Ele atropela tudo. Ele diz que Deus é um trono. Deus é o seu trono para sempre. Veja como a Bíblia de Jerusalém traduziu este salmo. Teu trono é de Deus. Em vez de teu trono, ó Deus, ele disse, teu trono é de Deus. Agora, pasme, ou pasmem. Na Bíblia de Jerusalém, ele apôs uma nota de rodapé. E ele disse, na Septuaginta, a tradução é, o teu trono, ó Deus. A Septuaginta traduziu magistralmente como está no texto hebraico, Salmo 45, versículo 6, mas eles traduziram tendenciosamente. Teu trono é de Deus. E no rodapé disse, teu trono, ó Deus. É o que está na Septuaginta. Perceberam? Atropelam o original para defender uma doutrina. Negam a divindade, a messianidade do Senhor Jesus. Para sustentar essa doutrina, o que é que acontece? Alteram a leitura original, alteram a lição original, atropelam o original. Aquilo que foi inspirado por Deus é totalmente desfeito para defender uma doutrina. Então, essas versões têm um grande problema a enfrentar. É que para sustentar a doutrina que pregam, desmentem o próprio Deus. Porque quem está falando no texto do Salmo 45 é Deus o Pai. E eles o tratam por mentiroso. É muito difícil de admitir isso, mas é o que acontece. Outras vezes, uma tradução tendenciosa pode procurar agradar futuros leitores. É outra coisa muito terrível, né? Defendendo aquilo que eles creem e pregam, né? Então, parece-me ouvir alguém da comissão, qualquer comissão, né? Não estou referindo a nenhuma comissão. Parece-me que eu estou ouvindo alguém da comissão dizer, nós precisamos alterar um pouquinho aqui, porque nossos irmãos tais e tais e tais e tais não creem assim como está no texto original. E pode ser que eles não aceitem a nossa versão, se nós colocarmos o texto original. Foi aquela questão que eu falei sobre uma reunião de certa comissão, em que o revisor mandou alterar um texto, que ele considerou indevidamente traduzido, e alguém da comissão disse, nós não estamos traduzindo uma Bíblia Batista. Isso é inconsistência, não existe Bíblia Batista. Agora, pastor, não sei se entendi bem, mas parece que o senhor afirmou, acho que ficou entendido, né? Aí essa questão, né? De no e em e de inconsistência. Pastor, não sei se entendi bem, parece que o senhor afirmou que uma pessoa não batizada não é salva. Eu acho que ele entendeu bem, sim. Mas eu quero explicar melhor, para não parecer que eu estou ensinando que a salvação é pelo batismo. Não é isso. Salvação é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9 e 10. E muitos outros textos. Mas esse é clássico.
A distinção que eu fiz foi entre uma pessoa que quer ser batizada, mas não pode ser batizada, e uma pessoa que pode ser batizada, mas não quer ser batizada. Então eu citei, por exemplo, Lucas 23, quando um condenado, suspenso da cruz, reconheceu-se pecador, confessou que era pecador, apelou para Jesus. Então, enquanto um dos ladrões, eram dois, né? Jesus no meio deles, enquanto um dos ladrões blasfemava de Jesus, o outro ladrão penitente confessava: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observaram que há uma teologia aqui? Teologia de um ladrão, né? Teologia é o que você pensa a respeito de Deus. Amós disse: rugiu o leão. Para ele, Deus era um leão rugindo. Isso é a teologia de Amós. Qual é a teologia desse ladrão? Ele se ofendeu porque uma acusação falsa foi dirigida a Jesus, né? Não faz muito tempo, Elber, uma pessoa, um líder religioso, acusou o Senhor Jesus. Eu não gosto nem de repetir isso, mas eu vou dizer aqui, com temor. Um líder religioso acusou o Senhor Jesus de flertar com a mulher samaritana. Pois bem, naquela ocasião eu escrevi um artigo comentando cada item da mensagem dele. Sabe o que aconteceu? Nas respostas àquele artigo, houve, e foram muitas, houve quem se ofendesse pelo Senhor Jesus. Mas houve pessoas que defenderam aquele pregador. Quer dizer, em muito menor escala. Muito, mas muito mesmo. Porque ele é muito querido, é muito famoso, fala muito bem. Pois bem, esse ladrão da cruz se ofendeu com a ofensa que foi dirigida a Jesus. Depois, a teologia dele continua. Ele reconheceu que ele era pecador, dizendo: eu estou sendo condenado porque mereço a condenação. Isso é uma confissão. Geralmente todos são inocentes. Eu trabalhei 4 anos como numa equipe de capelania em um presídio de segurança máxima na cidade de Doral, na Flórida. Eu ouvia muitas confissões de presos de diversas nacionalidades, inclusive alguns brasileiros. Todos eram inocentes. Eu só me lembro de um caso de um americano que pegou 5 anos de cadeia. E 5 anos de cadeia, lá nesse presídio de Doral, são 5 anos mesmo. Nada de saidinha no dia das mães, no dia dos pais, no Natal, nada de visita íntima. Não existe visita íntima. Entrou ali, esqueça sexo. Esse americano, ele não perdia um culto. E um dia ele veio falar comigo. E ele me confessou chorando que ele era culpado. Ele disse: eu dei um soco na minha esposa, pastor. Um soco, ele usou a expressão, um soco para virar a cara dela. Ele queria fazer o rosto da esposa virar para trás com aquele soco. Imagine. E aqui, não é? Aqui pode bater em mulher. Deixa para lá. Mas ele pegou 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia braba mesmo. São 5 anos mesmo. Então, o que é que eu estava dizendo? Ele deu um soco nela, né? Ele confessou isso chorando. Ele disse: eu estou aqui, eu sou culpado. Então, eu passei a intermediar a reconciliação deles dois. Ela resistiu muito. Mas eu me lembro da primeira vez que ela foi ao presídio, pelo vidro, com microfone. Sabe, Alba, como é a visita íntima lá no presídio de Doral? É uma poltrona, de frente para outra, não sentam na mesma poltrona, não. O preso senta em uma poltrona, a esposa dele senta na outra poltrona, ele tem direito de dar um beijo nela,
E não é beijo de boca, aquele beijo de língua, não tem nada disso, não. Dá um beijinho soft. Pode sorrir. E senta. E um policial fica atrás do sofá onde o preso está. Essa é a visita íntima lá em Doral. Policial mirando na boca, né, pastor? Hein? Policial com a arma mirando na boca do camarada, né? Policial sempre armado, né? No presídio. E o preso sempre algemado. Sempre. Quando ele sai, ele vai sempre algemado. Quando eu recebia um preso, eu sozinho com ele na sala, eu pedia para tirar a algema dele. Mas eles, em geral, não atendiam. Em geral. Muito raramente eles atendiam. Eles diziam, reverendo, é para sua segurança. Então eu entendia bem e admitia que isso era. Ele, o policial, algemava. Quando um preso circulava pelo presídio, ele era algemado de mãos e pés. Então, voltando ao que eu estava dizendo, né? Pelo vidro com interfone. Aí ela não deu uma única palavra com ele. Ele achou que ia ser um mar de rosas, né? Aí eu fui ajudando. Lembre-se que ela veio, né? E pouco a pouco foram fazendo as pazes, mas eu não me lembro de outro caso de confissão. Então, voltando ao ladrão, a teologia do ladrão. Ele reconheceu-se pecador, confessou que Jesus era inocente, que Jesus estava ali sem pecado. Reconheceu que Jesus era Deus quando ele disse Senhor, né? Essa é a mesma palavra que a Septuaginta usa para o nome inefável de Deus, aquele nome que ninguém pronuncia. A Septuaginta passou a usar Kyrios, que é Senhor, né? O ladrão reconheceu que Jesus era um rei. Ele disse, quando entrares no teu reino. Então, se Jesus era rei, ele era súdito. E como súdito, o que foi que ele fez? Pediu clemência ao rei. Então, o que houve no Calvário foi uma decisão seguida de profissão de fé. Então, após uma profissão de fé, a pessoa é conduzida ao batismo, não é isso mesmo? Ao rio, ao batistério. Mas não houve o batismo. Jesus não disse, agora você vai descer da cruz para ser batizado. Não, Jesus não disse isso. Jesus sabia que aquele homem não podia ser batizado, porque em pouco tempo ele estaria morto. Aquele ladrão estava numa situação pior do que uma pessoa que está na UTI, que não pode ser batizada, mas quem sabe, depois de alguns dias, sai da UTI e diz, eu fiz um voto de ser batizado. Então, o que foi que Jesus fez? Declarou que aquele homem estava salvo sem batismo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, estar suspenso em uma cruz, ou estar em uma UTI e não vai sair dali, mas se saísse seria batizado, se descesse da cruz seria batizado, queria ser, se saísse da UTI queria ser batizado, eu creio na fé e na salvação dessa pessoa. Agora, o outro caso é de uma pessoa que pode ser batizada, mas não quer ser batizada. Não há como acreditar que essa pessoa é salva. Por mais boa vontade que se tenha, por mais amor que se tenha, por mais desejo que se tenha, essa pessoa está em uma situação pior do que aquele ladrão na cruz. Está em uma situação pior do que uma pessoa na UTI desejando ser batizada. Que o ladrão na cruz desejando ser batizado. Nunca, foi o que eu disse a semana passada, nunca faça apologia da bondade das obras de uma pessoa que não quer ser batizada. Isto é, que pode ser batizada, mas não quer ser batizada. Aliás, a semana passada eu referi a crentes que fazem apologia de pessoas que não querem ser batizadas, mas são bondosas, caridosas, né? E até dizem, ela é melhor do que muitos crentes, isso é perigoso. Isso é desvio doutrinário, é falta de amor por um infeliz que está caminhando para o inferno. Isso é um incentivo à pessoa a continuar desobedecendo.
resistindo à ordem de Deus. Então, fechando essa pergunta anterior, Jesus quer que, pelo batismo, a pessoa seja incluída na igreja. Jesus entende que batismo não é opção. Batismo é ordem. O Novo Testamento deixa isso claro. A opção é crer. Mas se você diz, eu creio, Jesus dá uma ordem, e a ordem é ser batizado. É pelo batismo que a pessoa ingressa na igreja. E por que é importante estar incluído na igreja? Porque Jesus só vai arrebatar a igreja. Jesus vai arrebatar a sua noiva, a igreja. E ninguém que esteja fora da igreja será arrebatado. Então, nesse sentido, olha, não ser batizado, porque não quer ser batizado, é caminho para o inferno. Meu amigo, em parte, tinha razão no que ele perguntou. Ele entendeu muito bem a explicação que eu dei a semana passada. Devolvo a pergunta, meu querido. Maravilha. Bom, são 10 horas e 41 minutinhos. Tem algumas pessoas, pastor, que estão chegando agora aqui na rádio, né? E ainda não sabe como funciona, e algumas delas, inclusive, até receberam o post da gente falando que hoje nós iríamos estar falando, ou nós vamos estar falando sobre pecado imperdoável. E só que assim, como é que funciona? Todos os programas, o pastor Pedro sempre responde perguntas do programa anterior, e aí depois ele entra no assunto do dia. É assim que funciona para você que está chegando hoje aqui na 316, tá bom? E de repente chegou atrasado e tal, e não conseguiu pegar lá no início do programa, no início do quadro. Então funciona desta forma. Então vamos lá, vamos para o tema do dia então, né, pastor? Sim, vamos. E a ideia é de que que o assunto da semana anterior deixou dúvida no ouvinte, e a prova foi que choveram perguntas. Então a gente tem que separar um tempinho para explicar a essas pessoas. Maravilha. Então tá aí. Quero mandar um abraço aí pro xará do senhor que tá ouvindo a gente aqui em Brasília. Pedro, só que esse é Pedro Itagiba, é um estudante aí, gosta muito também, né, dos temas mais profundos na Bíblia, e tá aí mais um ouvinte assíduo. Então, valeu, Pedro, obrigado, Deus te abençoe. Então vamos lá, meu pastor, vamos para a pergunta do dia. Vamos. Pecado imperdoável, hoje então é o tema, e a pessoa que mandou a pergunta, ela já começa assim: Pastor Pedro Moura, os textos de Mateus 12, 31, 32, João 16, de 8 a 12, 1 João 5, 16, versos 16 e 17, são muito difíceis para mim. Peço sua ajuda. Minhas perguntas são as seguintes. Em Mateus 12, 31, 32, Jesus afirma, no 31, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. No 32, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Em João 16, de 8 a 12, Jesus afirma, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Em 1 João 5, 16 e 17, o apóstolo afirma, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte.
Aí as perguntas agora, né? Ou a pergunta agora, né? São várias perguntas, mas enfim, em cima dos temas que a gente acabou de ler, dos versículos, né? E começando, onde está o pecado imperdoável nesses textos? Essa foi a primeira. A segunda, em que consiste o pecado imperdoável? A número 3, se Deus pode todas as coisas, por que há um pecado que Ele não pode perdoar? A número 4, o Senhor poderia me ajudar a entender algumas afirmações de Jesus em João 16, de 8 a 16? O que significa convencer do pecado, da justiça e do juízo? O que esse texto de João tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo? O crente pode blasfemar contra o Espírito Santo? O apóstolo João afirma que há um pecado para a morte, lá em 1 João 5,16. É esse pecado imperdoável? Então, essas foram aí as perguntas em cima dos textos que foi nos enviado aí pela pessoa, né, o qual nós costumamos também não identificar, justamente até para não expor, né, que tem algumas pessoas que é tudo bem, mas tem outras que não se sentem muito bem, e isso a gente já explicou aqui várias vezes. Agora eu passo para o senhor, meu pastor. Obrigado, irmão. Eu quero lembrar que estamos orando pelo Romeu. Amém. Para que ele saia desse quadro, né, da Covid. Eu sei o que é isso, e graças a Deus ele está saindo muito bem. Lembrar que o pastor Jair Almeida, que estava numa situação crítica, já está de alta. Lembrar que o pastor Hélio Schwartz Lima, que esteve internado por vários dias, ele e a Eunir, a esposa dele, também já estão de alta. Um quadro dele era mais grave do que o da Eunir, mas ambos estão de alta. Mas continuar pedindo pelo pastor Paulino, lá de Cacilândia, que os pulmões dele não querem responder, e a esposa todo dia manda o boletim, minha esposa lê o boletim dele, e nós precisamos continuar orando pelo pastor. E outros pastores que nós citamos, e outros irmãos em Cristo que nós citamos a semana passada. Quero dizer também que nossos divulgadores estão se multiplicando, né? E se o ouvinte quiser também ser um divulgador, por favor, entre em contato comigo e eu darei toda a orientação para que você se torne um divulgador do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então vamos lá. Pergunta: pecado imperdoável, não é? Então, onde está o pecado imperdoável naqueles 3 textos, né? O texto de Mateus, o texto de João 16 e o texto de 1 João 5. Vamos começar pelo texto indicado pelo ouvinte, não é? Mateus 12. Eu preciso dizer aos amigos, logo de início, que a referência do texto, Mateus 12, 31 e 32, apesar de ser o assunto, ela está incompleta, né? Ou melhor, ela está assim isolada do contexto. Então, algumas vezes acontece isso, que um pregador inadvertidamente anuncia, lê diante do seu auditório um texto incompleto. Mas aquele é o texto que vai servir de base para a mensagem dele. Então, isso deve ser evitado, porque vai redundar em prejuízo da mensagem dos ouvintes. Então, procure sempre o texto completo, né? Eu falo isso com frequência a meus alunos. Também quando o texto começa com uma expressão ligada ao que veio antes, é preciso parar para informar. Hoje eu entrei cedo, né? Desde o Oiapoque ao Chuí, de manhã, às 7 e pouco da manhã, eu entrei e eu estava acompanhando tudo. A uma certa hora, não sei a que horas, houve
Um crente nordestino lendo a Bíblia. Crente nordestino. Ele leu a Bíblia e eu ouvi uma aula sobre isso, na leitura do crente nordestino. Ele leu. Jesus, ouvindo a notícia, aí ele parou e perguntou: que notícia? É exatamente isso. Quando o texto começa com uma palavra, com uma expressão ligada ao texto anterior, você precisa parar para dizer ao seu auditório. Então, o crente nordestino disse: Jesus, ouvindo esta notícia, ele parou e perguntou: que notícia? E é isso, né? A notícia era a morte de João o Batista. Então, isso é muito importante para que o ouvinte se situe, o seu auditório se situe. Por quê? Para quê? Se, ora, essas coisas têm que ser explicadas. Então, qual é o contexto dos versículos indicados pelo ouvinte? Eu leria Mateus 12, de 1 a 37. Esse é o contexto todo. De 1 a 21, os líderes fariseus acusaram Jesus de fazer o que não era lícito no sábado. Aí eu pergunto: o que foi que Jesus fez de ilícito no sábado? Então, os versículos de 1 a 8 explicam isso. Jesus permitiu que seus apóstolos colhessem espigas para comer, porque estavam com fome. Jesus os defendeu das acusações. Por que Jesus os defendeu? Porque proibir uma pessoa com fome de comer só porque é sábado é faltar com misericórdia, segundo Jesus. Ele diz no texto: misericórdia quero, né? Então, segundo Jesus falou aos fariseus, uma pessoa que tem misericórdia não condena inocentes. Por exemplo, por comer porque está com fome. E a razão da autoridade do Senhor Jesus está no versículo 8. Ele disse: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, a perseguição que se seguirá tem início na intolerância de considerar um dia superior ao homem. Um dia da semana mais importante do que o homem. Eu morava em Jerusalém, em uma casa, isso lá nos anos 70, final dos anos 70. Metade do 70 e 80. Eu morava em uma casa de uma senhora judia, idosa, em Jerusalém, quando eu fui fazer o meu curso. Ela se trancava no quarto desde o final da tarde da sexta-feira, quando o sábado começa. E só saía quando o sábado terminava, no mesmo horário, 24 horas depois. Mas ela era uma mulher misericordiosa. E ela me dizia: Pedro, faça tudo o que você precisa fazer no sábado. Sua comida, sua roupa, porque durante a semana era uma loucura. Eu saía de manhã, só voltava à noite, enfiado na universidade, 2 cursos, uma universidade e outra em outra. E então, no sábado é que eu tinha que fazer tudo em casa, roupa suja, minha comida, etc. Ela dizia: faça tudo que você precisar fazer no sábado. Sua comida, sua roupa, etc. Só não faça barulho por causa dos vizinhos. Era um bairro judeu, não é? Onde eu morava. E então, era uma mulher misericordiosa. Ela sabia que eu precisava fazer alguma coisa naquele dia. Ela não fazia, mas ela respeitava uma pessoa que não era seguidora da fé que ela professava. Então, dos versículos 9 a 21, o sábado continua, Jesus entra em uma sinagoga e cura um homem aleijado de uma das mãos. O texto deixa claro que os fariseus
tirariam uma ovelha de um buraco, mesmo que fosse em dia de sábado, mas não curariam um homem aleijado por ser dia de sábado. Por isso, deixa eu me pegar aqui o que é que eu estou dizendo. Por isso, aqueles fariseus saíram da sinagoga para planejar matar Jesus. Versículo 14. Então, qual é o ensino ali de 9 a 21? Para Jesus, um homem é mais importante que um dia da semana chamado sábado. Para aqueles líderes, o dia da semana chamado sábado é mais importante que um homem. Por isso decidiram matar Jesus. Mas Jesus continuou operando. E diz o texto que ele saiu dali e curou a muitos. Por quê? Porque para Jesus o homem é mais importante que o sábado. Uma vez eu estava conversando com um amigo judeu. Eu evangelizava esse amigo judeu lá em Jerusalém. Mas um dia ele me disse assim: Pedro, a semana tem 7 dias. Por que Jesus insistia em curar nos sábados? Eu disse a ele o seguinte: olha, eu creio que por pelo menos um motivo. Porque Jesus era senhor do sábado, não guardador do sábado. Ele era senhor do sábado, mas ele não era guardador do sábado. Aí ele disse: mas ele era um judeu? Não, não foi isso que ele disse, não. Ele disse: mas eu sou judeu. E aí eu disse a ele: mas Jesus também era judeu. Então, não só você, meu amigo, mas qualquer pessoa tem o direito de guardar o sábado. O que deve haver é respeito pelo direito do outro. Agora, respeitar não significa concordar. Então, eu sou judeu, eu guardo o sábado. Jesus é judeu e não guarda o sábado. Eu acho que ele entendeu bem. Eu acho que ele entendeu bem isso que eu li para ele. Então, lembre-se de João 5, que não está citado na pergunta. Por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus disse que Deus não é guardador do sábado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Também na cura daquele cego, capítulo 9 de João, aquele cego de nascença, eles disseram: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Então, para aqueles fariseus, se uma pessoa não guardasse o sábado, não era de Deus. Então, Jesus não era de Deus para os fariseus. E eles insistiram com o cego, né? Mandaram ele dar glória a Deus, o Pai, e afirmar que Jesus era um pecador. Mas isso aí já é outro assunto. Então, em versículo 22 a 37, Jesus liberta um endemoniado, cego e mudo. Lembre-se que eu estou falando sobre o contexto do texto em que está inserido o ensino sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12. Então, ao presenciar aquele milagre, um endemoniado, cego e mudo, ao presenciar um milagre tão fantástico, a multidão começou a aclamar Jesus, filho de Davi. Ora, o que quer dizer aclamar uma pessoa de filho de Davi? O Messias seria chamado filho de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 32. Então, agora estamos diante do texto que o ouvinte indicou, um contexto de curas em dia de sábado, e vem a acusação dos líderes. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal maneira que o mudo falava e via.
E toda a multidão maravilhada dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Olha, isso aí melindrou os judeus. Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: que filho de Davi, coisa nenhuma? Este homem não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus os deixou sem palavras. Sem palavras. Ao lembrar que Satanás não é bobo como eles eram bobos. Satanás os enganava e eles ficavam assim, como os donos, né, da verdade, né? Jesus lembrou a eles que Satanás não luta contra si mesmo, que Satanás não divide o próprio reino, porque se ele divide o seu reino, ele fica fraco. E então, em seguida, Jesus identifica a atitude deles como blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui está o texto do nosso ouvinte. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto é, contra Jesus, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Aí Jesus, no versículo 36, que o ouvinte não incluiu, versículo 36. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, blasfemar contra o Espírito Santo é uma futilidade perigosa. Digo-vos, pois, que de toda palavra, mas há outras futilidades. Digo-vos, pois, de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, isto é, a pessoa que não blasfema contra o Espírito Santo, mesmo que tenha usado de palavras fúteis, vai ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas pelas tuas palavras serás condenado, aquele que não foi justificado pela fé em Cristo Jesus. É bom ler a carta aos Romanos. Então, quando Jesus acabou de curar o endemoniado cego e mudo, os judeus disseram que ele operou aquele milagre pelo poder de Beelzebul, o príncipe. A palavra príncipe, Sa'ar, em hebraico, significa primeiro, o mais importante. Eles disseram que Jesus curava pelo mais importante dos demônios, quer dizer, o próprio diabo. Era o poder que Jesus usava para curar os enfermos. Então, resposta à pergunta do ouvinte: onde está o pecado imperdoável nesse texto? Na blasfêmia dos fariseus. Deixa eu ver isso aqui. Então, a segunda resposta à pergunta do ouvinte: em que consiste o pecado imperdoável? Nesse texto, o pecado imperdoável, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, consiste em atribuir a Satanás a cura que Jesus usou pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Então, Jesus ensinou 3 grandes verdades nesses textos. Primeiro, deixa-me ver, atribuir a obra de Deus a Satanás é blasfemar contra o Espírito Santo. Segundo, blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado eterno. Terceiro, não há perdão para pecado eterno. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em afirmar que a obra realizada por Jesus, as curas, os milagres, tudo que Jesus realizou, eram realizadas pelo poder de Satanás, não do Espírito Santo. Isso é um pecado imperdoável. Aqueles fariseus cometeram esse pecado que Jesus chamou de blasfêmia. E muitas pessoas podem cometê-lo também, zombando da igreja, ridicularizando o trabalho dos missionários, ridicularizando a pregação do Evangelho, assestando contra a nossa fé, acusando-nos, como um político disse recentemente, que as igrejas evangélicas eram culpadas da disseminação da pandemia. Ora, as igrejas evangélicas pregam o Evangelho. E essa palavra
desse político é uma zombaria. Ele zombou do evangelho, enquanto que o evangelho é poder de Deus para a salvação. A outra pergunta: se Deus pode todas as coisas, por que há um pecado que ele não pode perdoar? Ora, porque Deus não interfere na decisão do homem. Ele fez o homem livre. Deus pode dar, e ele dá opções, orientação. Deus deseja explicitamente que o homem faça o melhor, mas Deus respeita a decisão pessoal. Lembre-se de Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Você vai procurar lá. Eu pus diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Olha que Deus colocou a opção, mas Deus não escolheu pelo. Então isso aqui é autolimitação. Deus se autolimita diante do direito que ele mesmo deu ao homem de escolher entre o bem e o mal. Autolimitação. O Senhor poderia me ajudar a entender algumas afirmações de Jesus em João 16, de 8 a 16? Vamos ver. O que significa convencer do pecado, da justiça e do juízo? O que esse texto tem a ver com de João 16? Saímos de Mateus 12, não é? E também de João 5. Agora estamos em João 16. O que esse texto, isto é, de João 16, tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, vamos lá. Quando ele, isto é, o Espírito Santo, Jesus dizendo, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 2 pontos. Do pecado, Jesus mesmo explica, né? A pergunta do leitor. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aqui Jesus dá uma aula de amor. O ensino precisa ser com amor. Expressão de amor. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Cuidado com o seu auditório. Cuidado com os seus ouvintes. Há coisas que eles não podem suportar. Vá devagar, para eles não se escandalizarem, para eles não esfriarem na fé. Jesus deu esse exemplo falando a apóstolos. Eu tenho muita coisa para dizer, mas não vou dizer agora. Mas o Espírito Santo vem, e sou eu que vou enviar o Espírito Santo. E então ele vos ensinará todas as coisas. Que prova de amor. Então, o que significa convencer do pecado, da justiça e do juízo? O Senhor Jesus explicou dizendo, do pecado porque não creem em mim. O que é isso? O Espírito Santo já estará no mundo, porque Jesus disse quando ele vier, né? O Espírito Santo está no mundo e ele já está. Ele está no mundo, ele não está só. O Espírito Santo não está somente no crente, ele está também no mundo. E o Espírito Santo não fala somente ao crente, ele fala também ao ímpio. Então o Espírito está no mundo para convencer o homem de que ele é um pecador, portanto é uma pessoa que ainda não é crente em Jesus. E não é fácil convencer uma pessoa de que ela está errada, de que ela é culpada, né? Aliás, esse é o trabalho do promotor público. O promotor público promove a justiça. Mas para qualquer pecador, a única alternativa é a fé em Jesus Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence como um promotor público, né? Então, o promotor público não é uma pessoa doce. E o Espírito Santo também não é uma pessoa doce para convencer, no sentido de convencer um homem que está no mundo. Ele é um promotor. A palavra convencer é uma palavra usada nos tribunais. Então, e se a pessoa
Eu estava falando dos presos lá no presídio de Doral. Eu só conheci um caso de uma pessoa que disse: eu sou culpado. Todos os outros eram inocentes. Então, e se a pessoa não se deixa convencer pelo Espírito de que ela é uma pecadora, essa pessoa não pode ser salva. É isso que Jesus está dizendo: convencerá do pecado. Portanto, se a pessoa se diz muito bondosa, muito caridosa, e não admite ser pecadora, está rejeitando o convencimento, o testemunho do Espírito Santo. Se o pecador rejeita esse convencimento, esse testemunho, ele não pode ser salvo. Então, na minha adolescência, eu fui aluno de uma pianista. Ela era uma pessoa formidável, muito boa, amiga, amorosa. Muitos anos depois, eu já estava pastoreando uma igreja e encontrei-me com ela. Foi muito agradável. Ela ficou muito feliz, já estava idosa, muito feliz em me ver. Mas eu aproveitei uma chancezinha, eu sabia qual era a religião que ela professava. Eu aproveitei uma chancezinha que ela deu, porque ela quis saber o que era que eu fazia, para falar do amor de Deus a ela e a necessidade que ela tinha de Jesus, de ser salva por Jesus. Sabe o que ela me disse? Com todas as letras: eu não preciso de salvação, Pedro. Eu procuro ser uma pessoa muito boa. Você foi meu aluno e você sabe disso, de fato. Era uma pessoa boníssima. Eu nunca mais vi essa professora. Já deve ter morrido, porque ela era da idade de meu pai. Meu pai morreu em 1992, né? Então, com quantos anos meu pai estaria hoje, né? Se morreu e ela era uma pessoa ela foi colega de meu pai. Então, mas até aquele encontro, ela estava rejeitando o convencimento do Espírito Santo. Então, convencer do pecado é o Espírito Santo mostrando que o pecador precisa dizer: eu sou um pecador e eu creio em Jesus para a minha salvação. E o Espírito faz isso. Mas ele faz como um promotor público, ele não está falando ao crente. O Espírito fala ao crente por outros motivos. Agora, o Espírito Santo fala ao ímpio como um promotor público, para convencê-lo. E ele é duro nisso, porque ele sabe que se aquela pessoa escapar da mão dele, aquela pessoa vai para o inferno. Agora, o que é convencer da justiça? Isso é tão lindo que o Espírito Santo faz isso, né? Jesus explica: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ora, o que é isso? O Espírito Santo convence o pecador da justiça de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: você lembra? Você está lembrado? Eu estou falando assim da maneira mais clara, mas, né, para que a pessoa mais simples entenda. É como se o Espírito Santo dissesse a um ímpio: você se lembra? Você já ouviu a história que Jesus foi pendurado em uma cruz? Você sabe que a lei dizia que todo que era pendurado na cruz era maldito para Deus? Pois bem, Jesus foi pendurado numa cruz. Ele foi maldito para Deus. Jesus foi maldito. É uma coisa que me dói até a alma quando eu leio que Jesus se fez maldição para que eu fosse justiça. Jesus maldito e eu justo. Isso dói na minha alma, mas isso me leva a amar mais a ele, porque se ele não fizesse isso, eu estaria no inferno, já condenado como Satanás está condenado. Então, ele foi pendurado, ele se fez maldição por mim. Ele foi maldito para Deus, para que eu fosse justo para Deus, justificado. Pois bem, o Espírito Santo diz ao pecador, ao ímpio: ele foi pendurado, mas ele era justo. O caso dele é um justo pagando pelo injusto. Jesus sempre foi justo, o Espírito Santo disse isso. E ele diz isso enfaticamente, como um promotor público.
tentando convencer o juiz de que aquele homem é um pecador, é um réu, é réu, né? Mas um promotor que quer convencer o réu para que o réu diga, de fato, eu sou mesmo. Aí ele oferece a justiça de Jesus. Então, Jesus sempre foi justo e é o que o Espírito Santo está dizendo, porque vou para o Pai. Se ele não está aqui e já foi para o Pai, quem vai dar testemunho da justiça dele? O Espírito. O Espírito. Da justiça, porque vou para o Pai e não viverei mais. Mas o Espírito vai convencer você de que eu sou justo. Se o pecador rejeita o convencimento do Espírito, que ele diz que Jesus morreu, foi pendurado, foi maldito de Deus, mas ele era justo, ele não pode ser salvo. E convencer do juízo. A pessoa é livre para crer ou não crer que Deus vai julgar o mundo. O Espírito sabe disso, sabe que a pessoa é livre. E ele vem para o homem ímpio e convence de que, mesmo que você não creia, mesmo que você não acredite na justiça de Jesus, ele vai julgar você. E a prova que ele vai julgar é que os anjos... Está me ouvindo bem, Welber? Alô, Welber? Oi, pastor, tô ouvindo, tá tudo ok. Esse é porque fez um barulhinho diferente aqui. Esse sinalzinho que dá é porque tá o pessoal escrevendo aqui no WhatsApp, mas eu vou mutar tá bom. Aqui. Eu vou anotar isso para não perguntar mais. Mas tá tudo ok, tá tudo perfeito. Ok, o Espírito sabe disso, né? Que se uma pessoa não crê, não admite que é pecador, não crê que Jesus pode salvá-la, não crê que Jesus foi à cruz por ela, mas ele era justo, mesmo assim ela vai ser julgada. E a prova disso é que Satanás já está julgado, os demônios já estão julgados. E se o pecador rejeita esse convencimento, esse testemunho, ele não pode ser salvo. Então é isso que convencerá do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, mas o Espírito vai dizer que eu sou justo, e do juízo, porque quer o pecador queira, quer não queira, ele vai ser julgado por Jesus. Então, o que esse texto tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nesse texto, meu querido ouvinte, a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste na rejeição do testemunho que o Espírito dá a respeito de Jesus. Porque é Jesus quem salva, porque Jesus é justo diante de Deus, e porque Jesus vai julgar os vivos e os mortos. E ainda dá prova disso, que Satanás já está julgado. Qual é o testemunho do Espírito? É o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Que evangelho Paulo pregou? 1 aos Coríntios 15, 3 e 4. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Que Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. O homem tem que ouvir o Evangelho. E quando ele ouve o Evangelho, ele precisa se... Ele não vai ouvir o Evangelho sem a ação do Espírito Santo. Quando ele ouve o Evangelho, o Espírito está ali. O Espírito está ali para falar um ímpio? Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Espírito fala ao homem, diz: quando ele vier, convencerá o mundo. Olha, não diz quando ele vier, convencerá o crente, não, porque o crente já foi convencido por ele.
Convencerá o mundo, cosmos, o mundo em rebelião contra Deus, o mundo que odeia a igreja. Jesus vem a esse mundo para convencer, né? Então, o homem tem que ouvir o evangelho e se deixar convencer pelo Espírito Santo de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cuidado com a ideia de que, se eles não ouvirem, eles não serão julgados. Olha, isso é uma boa desculpa para você sentar no ônibus e ter uma pessoa ao seu lado e você não dar uma palavra para ela. Tenha medo não. A maioria das pessoas gostam. Experimente. Seja simpático. Chegue para a pessoa do caixa, para a moça que vai lhe atender e diga: ei, menina de Deus. Em geral, ela diz: que coisa boa, você me chamou de menina de Deus. E aí você vai e aproveita. E você diz a ela por que você chamou ela de menina de Deus. Entendeu? Aí você vê um pedinte, ele pede dinheiro, eu não dou dinheiro, porque sei que vai comprar droga. Não dou dinheiro. Diz assim: você fica aqui? Eu vou ali naquela loja ali, eu vou comprar um... Você está com fome? Né? Em frente à nossa casa aqui tem um supermercado. E uma ilha para separar as duas pistas de ida e de volta. E naquela ilha, no final do dia, aquele supermercado põe uma porção de coisa. E invariavelmente, quando a gente chega lá, tem pessoa comendo no lixo. Olha aí a oportunidade. Você grita para ela: pare de comer isso aí, eu vou buscar um lanche para você. Você quer? Quero. Fica aqui nesse portão esperando. Aí a gente vai lá correndo e eu pego uma parte, Dulce pega a outra, a gente faz um lanchezinho, entrega a ela. Aí você diz: sabe por que eu estou fazendo isso? A pessoa fica assustada e diz assim: por amor a Jesus. Porque Jesus morreu por você, porque Jesus ama você. Aí você indica uma igreja, perto da minha casa tem a minha igreja lá, mas não chega a 200 metros a minha igreja lá. Apareça lá, que a igreja vai gostar de você, vai cuidar de você. E aí, Agora, algumas vezes você se depara com um pedinte exigente, né? Uma vez eu fiz uma comida que eu trouxe, a Dulce botou uma comida num isopor para ele. Aí ele abriu a comida e quando ele viu a comida, ele disse para mim assim: quem é que pode comer essa comida sem beber? O senhor deveria trazer um suco para eu beber, porque isso vai entalar a minha garganta, você vê? Tá bom, eu vou buscar um suco para você. Aí, mas você tem oportunidades. E o que lhe impede é medo. Peça a Deus para tirar o medo. Aí você aproveita a oportunidade. E aí você diz: Jesus ama você. É uma coisa simples. Jesus ama você, você sabia disso? E a pessoa gosta de saber que Jesus ama. Ele diz: sabe por quê? Jesus ama mais a você do que sua mãe, sabia disso? Aí a pessoa já se assusta um pouquinho. Por quê? Porque Jesus morreu por você e sua mãe não morreu por você. Então, o amor de Jesus por você é maior do que o amor de sua mãe por você. E Jesus amou também a sua mãe, porque a mãe dela amava a ela, mas Jesus a ama mais do que a mãe dela. Mas vamos fechar isso aqui, que agora não é hora mas a ideia é: perca o medo. Ore muito, todos os dias. Senhor, tira de mim o medo, para que eu possa falar a todas as pessoas, no posto de gasolina, e aí etc. Pois bem, o homem tem que ouvir o evangelho, e eu sou o responsável. E eu contribuo para a impressão da Bíblia. Eu contribuo para que Deus multiplique os tradutores da Bíblia. E eu contribuo para a obra de missões mundiais para que alcance o homem que está lá e não foi alcançado ainda. E no Brasil, muitos alcançados. Eu vi esta semana de uma cidade de um estado que tem uma igreja batista em todos os municípios. Eu não sabia disso. Né? Eu acho que é lá Mato Grosso do Sul, não estou seguro não. Quem sabe o nosso querido Gilson Breder lá pode nos ajudar respondendo isso aí, né? Lá ele é o pastor daquela igrejona, muito querido. Abração, se estiver me ouvindo, Gilson.
Breder, lá em Campo Grande. Então, porque aqui na Bahia não. Aqui na Bahia há municípios que ainda não têm a presença de uma igreja batista e alguns não têm igreja evangélica. Isso aí, eu tenho que contribuir para missões nacionais, eu tenho que contribuir para missões mundiais, portas abertas. Que portas abertas alcança a gente que a gente não alcança, que a gente não pode. E então, e não ficar isso. Se não ouviu o evangelho, Deus não é injusto. Cuidado, não coloque a responsabilidade da salvação em Deus. Deus já fez tudo para que o homem seja salvo. Então, a última pergunta é: o crente pode blasfemar contra o Espírito Santo? Não pode. O crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Tire esse peso do seu coração, esse medo, né? Eu conheço um pastor que ele diz: há crentes apavorados, com medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Então não é crente. Se vai blasfemar, não é crente. O crente já aceitou o testemunho do Espírito, ele é guardado pelo Espírito. O Espírito é o Rabon, falamos a semana passada sobre isso. A garantia, o Espírito é a garantia, ele sela você. Você nunca vai blasfemar contra o Espírito Santo, porque você já aceitou o testemunho do Espírito e você já se deixou convencer pelo Espírito Santo. Então, olha aqui, esses 4 pontinhos aqui. O crente crê que a salvação é através da fé em Jesus Cristo. Ele aceita isso. O crente crê que Jesus foi crucificado, mas Jesus não era pecador. Ele aceita isso. O crente crê que Jesus vem para julgar o mundo. Ele crê nisso e aceita isso. O crente nunca vai atribuir, por isso, ele nunca vai atribuir a obra de Deus a Satanás. Então ele não vai pecar contra o Espírito Santo. Agora, quanto ao texto de 1 João 5, 16 e 17, o pecado para a morte, já houve um estudo sobre isso. E o ouvinte pode procurar o link na página da Rede 316, pecado para a morte. Esse pecado não pode ser identificado como pecado imperdoável. Eu não. Eu sei que a controvérsia é grande, grandes estudiosos, professores, defendem que a blasfêmia que esse texto trata da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não posso entender isso, apesar de ouvir grandes pregadores, grandes professores, inclusive professores meus, que entendem que esse pecado é a mesma coisa. O pecado para a morte de 1 João 5, 16, 17 é a mesma coisa que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, com respeito e humildade, não posso concordar com isso. Agora, por outro lado, há grandes mestres que entendem não haver essa identificação desse texto com o pecado imperdoável. Olha aqui, se alguém vir seu irmão, é um crente que está aqui. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aquele que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por isso digo que não ore. Toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Veja bem, primeiro, é um pecado cometido por um crente, se você vir seu irmão. Segundo, a morte aqui é física. O crente só pode morrer a morte física. Por isso que, se teu irmão não é consanguíneo, não. É o irmão da igreja, seu irmão, que professa a sua fé. A morte é física. O crente não pode morrer outro tipo de morte. Não há outra morte para o crente. Você pode orar. Você pode orar por esse irmão. Mas se o pecado for para a morte, aquele irmão vai morrer. A morte é física. Penso que seja o caso de 1 Coríntios, capítulo 30, ou não, 1 Coríntios 11, versículo 30. Há muitos, Paulo diz, por causa disso, está falando sobre a ceia, né?
Por causa disso, há muitos fracos e enfermos e muitos que já dormem. Paulo usa a palavra já estão no cemitério dormindo. O cemitério é lugar de dormir. Então, aqueles irmãos em Corinto, esses que estão aqui, que já dormem porque pecaram para a morte. Mas não foram para o inferno porque pecaram para a morte, porque crente não vai para o inferno. Não há possibilidade de um crente ir para o inferno. Só vai para o inferno quem não é crente, quem rejeita o testemunho do Espírito, quem sabe que Jesus morreu e não aceita. Como um homem que eu e o pastor Francisco Jaildo, lá de Bauru, fomos falar do Evangelho, ele fez uma grosseria e atravessou a rua. Esse não quer. Esse aí precisa se arrepender e se voltar, confessar e aceitar pela fé a salvação em Jesus Cristo. Mas não esses da crentes aqui de 1 Coríntios 11:30, não. Eles são crentes, mas eles eram fracos. Enfermos, 2 tipos de doença, fraco e enfermo. E a terceira era, alguns desses fracos e enfermos morreram, dormiram, coimentarium, estavam no lugar de dormir, que é o cemitério. Então, qualquer lugar de dormir, em grego, é um cemitério. E então eles estão dormindo, mas aquele dormir dele não acorda mais, a não ser no dia da ressurreição. Mas no dia da ressurreição, eles vão receber o corpo glorioso que vai se unir ao Espírito que está no paraíso. Por quê? Porque eram crentes. Então esse pecado, aqui em 1 Coríntios 30, é pecado para a morte física. Eu penso que é o caso de Ananias e Safira. Eu não imagino que Ananias e Safira foram para o inferno. Não. Eu não. Se você está incluído na igreja, incluído na pérola, incluído na igreja, pela fé em Jesus Cristo, aceitando o batismo, não tem como ir para o inferno. Ananias e Safira estavam incluídos na pérola, mas eles pecaram para a morte física. E então, eles morreram. E segundo eu entendo esse texto, há pessoas que estão cometendo esse pecado. Agora, não compete a mim acusar ninguém de morreu porque pecou, pecado para a morte. A mim não compete, isso compete a Deus. Eu estou analisando aqui casos no Novo Testamento, claros, em que 2 apóstolos estão falando. Paulo e Pedro. Paulo em 1 Coríntios 11 e Pedro em Atos capítulo 5. Eu não sou apóstolo. Eu não creio na existência de apóstolos hoje. Eu não aceito isso. Respeito quem é. Já preguei em igreja de apóstolo, mas eu creio que apóstolos são 12 e mais Paulo. E Judas deixou de ser apóstolo, foi para o seu próprio lugar. Nós somos missionários, nós somos pastores, somos professores, somos pregadores. Fecha o parênteses. Então, pecado para a morte física. O crente é salvo porque já era salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas ele pode pecar para a morte física. Enquanto a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não pode ser cometida pelo crente, e a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado eterno, para a morte eterna, que o crente não pode cometer. Obrigado, meu querido, a palavra é sua e eu fico aqui no aguardo das suas ordens. Maravilha. Então tá aí, ó. E isso que o senhor falou, pastor, de fato é bem interessante mesmo, né? Porque são muitas pessoas que de fato têm, né, essa dúvida. Eu acho que hoje foi bem esclarecedor e muita gente está plugada aqui com a gente, né, nessa manhã de sexta-feira, e eu acho que vai ser bem interessante. Acredito que ainda virão, com certeza, né, ainda virão perguntas na semana que vem,
Mas tem muita gente que tem mesmo essa dúvida, tem medo, não gosta nem de pensar, né? Eu lembro que quando criança, minha vovó, ela tocava o terror e dentro da sua limitação de inteligência lá e tal, né? Dentro da sua limitação de conhecimentos, mas ela tocava o terror com todos os netos lá, e tocava mesmo e tal, e uma das coisas que eu lembro que ela usava era isso aí, tinha que ter cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, senão já era, tava morto eternamente. Então ela tocava o terror. Tinha uma tia, uma tia muito querida, ela nos ensinava muito, nos amava, nos contava história, mas ela de vez em quando nos ameaçava. Sim. Né? E uma vez eu fiz alguma coisa lá, ela viu, ela não fazia queixa a meu pai, nunca, da gente. Ela resolvia, quando ela não conseguia resolver, ela falava com nossa mãe, que aí era melhor falar com o pai do que a mãe. Eu disse uma vez que meu pai quase nunca batia na gente, e minha mãe quase sempre. Mas ela era muito zelosa com a gente, e eu sei que meu caráter foi formado por ela. Pois bem, aí uma vez uma coisa que minha tia viu, ela me chamou e ela cantou um hino, uma estrofe de um hino, que dizia: para não deixar a senda dos céus. É aquele hino, Cristo, bom mestre, eis meu querer, etc. Eu não me lembro, é do cantor cristão, mas eu não me lembro o número desse hino agora. Então ela disse, ela mostrou que eu estava querendo sair da trilha do céu. Então ela usava uma expressão que dizia assim: você está armando a mão de Deus. Olha que coisa terrível. Mas isso era importante, né? Mas ela nos ensinava coisas tão boas. Por exemplo, uma vez apareceu uma barata lá e ela tinha medo de barata. E eu matei a barata. Eu fui chegando, né? O salvador da pátria, fui chegando. Eu era bem adolescente. Criança mesmo. Eu fui entrando lá na casinha dela e tinha uma barata lá e ela não queria entrar na cozinha por causa da barata, igual a Dulce. A Dulce atravessa uma rua, se ela vira uma barata, acabou tudo. Então, a tia Joana, ela não queria entrar na cozinha. Aí eu fui lá e pisei a barata. Aí quando ela entrou, a barata ainda estava se batendo. Ela me chamou e disse: a barata é uma criatura de Deus. Ela tá vendo ela ali se batendo, ela tá sofrendo. Quando você matar uma barata, você mate ela até o fim, para ela não ficar sofrendo. Que coisa linda, mas muito linda mesmo. Qualquer bichinho, né? Mesmo que a gente não goste dele, é criação de Deus, né? E Deus tem um propósito para a barata, não sei qual mas ele tem um propósito para a barata, né? Sim, alimentar o escorpião. Hein? Alimentar o escorpião, deve ser. É o maior predador, não é? Tá bom, mas eu devolvo a palavra para você. Maravilha. Mas é verdade, de fato tem alguns insetos aí, e tem inseto, no tocante à vida dos insetos, né, pastor? Tem cada inseto rico, tem cada inseto interessante de ser estudado, né? Ainda esses dias eu estava vendo um pouco sobre as abelhas. Meu Deus, mas que coisa fenomenal a abelha, a história da abelha, como é que elas se reproduzem, quais as funções de cada uma. Eu achei fenomenal. Deus é maravilhoso mesmo. Ontem à noite eu vi um vídeo e eu mostrei para a Dulce um sujeito cortando um favo no meio do mato, ele todo protegido, né? Sim. Rapaz, mas ele botou aquele favo de frente pra gente, aquele mel escorria. Escorrendo, né? Que vontade que eu tive. Eu sou movido a mel, né? É mesmo? E mel e própolis. Olha só que legal. Tomo própolis puro. Olha só. Eu não boto mel na própolis, não. Já me acostumei. Uma médica amiga nossa, doutora Célia Miriam, ela me disse que ela ensinou o marido dela a usar própolis puro. Sim. E há muito tempo que eu tomo o própolis puro. E como isso abençoa! Que coisa maravilhosa!
É o Sim. própolis. Agora eu tomo mel separado, eu não junto os dois. Quem queira, né? Que não gosta, porque no princípio o própolis não é tão gostoso assim, mas depois você gosta, você se acostuma. Isso, mas eu estou tomando você estava falando sobre sua avó que amedrontava, né? Isso aí eu passei para minha tia e agora Já estamos na abelha. Hein? Já estamos na abelha, né? Maravilha. Mas eu lhe devolvo a palavra. Amém, pastor. Mas é isso. A minha avó, eu lembro que a minha avó, no tocante ao assunto de hoje, minha avó tocava o terror com a gente mesmo, né? Nessa questão de a gente tomar atento, então, né? Que Deus viria para nos matar. Era mais ou menos isso mesmo. Deus tá armando a mão para te dar um sacode, neguinho. Abre teu olho, não. Era mais ou menos isso. Agora, no nosso caso, quando a gente ficava com medo, a gente tinha um pai, né? Para dizer a ele, né? Fulano de tal disse isso assim, assim, né? Sim. E eu me lembro que uma vez, eu e meu irmão João, somos quase da mesma idade, aprontamos dentro de casa. E uma das nossas irmãs viu, e ela disse, e foi alguma coisa que meu pai ou minha mãe mandou fazer e a gente não fez. Sim. A gente fez o contrário. Aí ela viu. E ela, sabe, ela não ia dizer à minha mãe que nossas irmãs, elas nunca faziam queixa da gente, pelo contrário, elas protegiam a gente, todas elas. Sim. Aí, 5 irmãs. Aí, mas ela recitou um versículo que a gente ficou apavorado. Ela disse, os olhos que zombam da mãe, né, os olhos que zombam do pai e rejeitam a disciplina da mãe, corvos do ribeiro os comerão, e os pintões das águias o destruirão. Meu irmão, sabe o que aconteceu, não? Eu acho que isso é Provérbios lá. Depois eu vejo onde está esse versículo terrível. Nós dois deitamos na cama, no maior calor, ele na dele, eu na minha, nos cobrimos até a cabeça, morrendo de medo dos pintões da água. E quem entrou no quarto? Nosso irmão mais velho, José Filho. Aí ele disse, o que está acontecendo aqui? Vocês cobertos com esse calor? Aí nós contamos a ele. Olha o que ele disse para a gente, deixe de bobagem. Os pintões da águia são uns pintinhos pequenininhos, desse tamanho. Apontou assim umas 2 polegadas no dedo. Acabou todo o nosso medo. Eu nunca vi uma hermenêutica tão maravilhosa como essa na minha vida. Meu Deus. Os pintões da águia são umas porcariazinhas desse tamanho assim. Meu Deus. Aí, com isso também ele acabou com o poder que a Mana teve sobre vocês no momento, né? Ela tinha que usar outra coisa agora em diante, né? Tá certo. Mas muito bem. Meu pastor, vamos lá então, vamos para as suas conclusões, né? Vamos. Aí para que o povo possa continuar sendo abençoado, porque semana que vem, com certeza, terá mais perguntas. Olha, para você que de repente está aí, ouviu toda a programação e quer também enviar perguntas, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar para lá a tua pergunta e, na medida do possível, claro que são muitas perguntas que chegam do mundo inteiro. No tocante ao mundo, pastor, hoje nós estamos aqui com ouvintes da França, nos Estados Unidos, perdão, na França, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Então, muita gente hoje ligada aqui na Rede 316. Nós quase batemos o nosso último recorde, né? De 2 semanas para trás, mas não conseguimos bater. Mas é isso, tem gente ligada aí em outros países, ou seja, a gente na Europa, e tem aqui 2 países também que apareceu, mas não apareceu os nomes dos países, né? Tá dizendo que não foi identificado, mas tem 2 países também conectados aqui com a gente, mas o nosso programa aqui não conseguiu identificar quais são esses países, né? Quase certo que seja Suíça, Portugal, sim, entendeu? Sim. Que há pessoas que estão sempre ligados, entendeu? Com a gente. Mas tudo bem. Muito bem, fica à vontade, meu pastor. Então, veja bem, há crentes angustiados,
Aliás, eu falei que o Dr. Schreiner falou que há crentes angustiados, não, ele usou a palavra tormento, atormentadas, por causa do pecado imperdoável. E isso, sabe por quê? Porque não sabem o seu significado. Não sabem o significado. Há pregadores que identificam o pecado imperdoável com Hebreus 6.6. Aqueles que crucificam de novo o Filho de Deus, Hebreus 6.6. Já falei sobre esse versículo e já dei a tradução literal dele, né? Aqueles que crucificam para si mesmos. Então, a morte do Senhor Jesus pode servir para todo mundo, menos para ele. Eu concordo com essa ideia aí, mas a gente precisava analisar mais esse versículo no contexto em que ele está inserido. Então, o pecado imperdoável é uma blasfêmia. Foi essa palavra que Jesus usou em Mateus 12. Os fariseus presenciaram a cura maravilhosa que Jesus operou em um endemoniado cego e mudo. Viram o povo glorificando a Deus e perguntando: será que ele é o Messias, o filho de Davi? Então aqueles fariseus afirmaram que Jesus operava milagres por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus então afirmou que atribuir ao diabo a obra de Deus é pecar contra o Espírito Santo e que isso é um pecado imperdoável. Em Lucas 11, Jesus usa a expressão dedo de Deus. Jesus, isso é uma figura, né? Jesus entende que o Espírito Santo é o dedo de Deus. Quem curou foi Jesus pelo dedo de Deus. Lucas 11, 20. O dedo de Deus é uma figura para o Espírito Santo. Então Deus pode todas as coisas, verdade. Mas o homem é livre para escolher entre o bem e o mal, né? Deus disse: escolhe a vida. Deus diz em outro salmo: não endureçais os vossos corações, né? Mas o homem tem o direito de fazer o que ele deseja. Então Deus respeita a decisão dele. Então o nome disso é autolimitação. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. É o testemunho que o Espírito Santo dá a todos os homens. Ele atua como um promotor público para me convencer de que eu sou um pecador. Se eu aceito o convencimento dele, eu sou salvo. Se eu rejeito o convencimento dele, o testemunho dele, eu não posso ser salvo. Não há perdão para o pecado de rejeitar o testemunho do Espírito Santo. E qual é o testemunho do Espírito Santo? É o Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. O pecador tem que crer nesse testemunho, que é o Evangelho. Não há salvação fora do Evangelho. O crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque o crente já se deixou convencer pelo Espírito, né? Um dia ele ouviu... Um dia ele ouviu a mensagem do Evangelho e disse: sim, eu aceito. Foi batizado, passou a integrar a igreja, a noiva do Jesus. E a partir dali, não há mais condenação para ele, por causa de Jesus Cristo. Pecado para a morte não é a mesma coisa que blasfêmia contra o Espírito Santo, no meu modo de entender. O único exemplo no Novo Testamento de pecado para a morte está em 1 João 5, 16, 17. E é o exemplo de um crente que pecou. Ele foi flagrado pecando este pecado por outro crente. Esse outro crente orou por ele, mas ele morreu. Um outro crente, diz o texto, pecou um pecado, foi flagrado. O irmão que o flagrou orou por ele e ele foi curado. E João diz: há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Como eu não sei quem pecou para a morte e quem não pecou para a morte, eu oro por qualquer crente que está em pecado, que está sofrendo como consequência do seu pecado. Aí cabe a Deus
E abro um parêntese para dizer: fique procurando saber se aquele irmão que morreu ontem em sua igreja morreu porque pecou para a morte. Você não tem esse direito. O seu papel é orar por qualquer crente. E crer que se ele é crente, ele morreu e ele está com Cristo. Então, o crente só pode morrer morte física. Nenhuma outra morte mais. Pecado imperdoável é só um: a rejeição da obra de Jesus para perdoar os pecados. O que se deixa convencer pelo testemunho do Espírito Santo a respeito da obra de Jesus se arrepende dos seus pecados, confessa seus pecados, faz sua profissão de fé perante a Igreja de Cristo, é batizado pela Igreja e é incluído na Igreja de Cristo. Você precisa ser incluído na Igreja, na pérola. Por quê? Porque Jesus vai arrebatar a Igreja, não quem está fora da Igreja. Entenda isso, por favor. Então, fora disso, qualquer salvação é como diz a letra do nosso hino 468 do cantor cristão: salvação por homens dada, paz fingida, paz comprada, lei de Deus falsificada, a Bíblia falsificada. O hino diz: rejeite tudo isso. É isso aí, meu irmãozinho. Toma a palavra de volta. Maravilha, pastor, maravilha. Lindo demais, né? A gente louva a Deus pela sua vida mais uma vez, né? Por esse momento tão bacana, tão alegre e de tanto conhecimento compartilhado conosco nas manhãs de sextas-feiras. E a gente lembra que quando começou, claro, a qualidade nunca caiu, mas eu falo na questão da audiência, começou bem devagar, né? E naquilo que nós já tínhamos e tal. E os crentes, ouvintes, né? Crentes todos que creem em Deus, ouvintes da Rede 316, né? Independente de qual denominação pertence e tal, né? Mas assim, estão entendendo, estão mandando mesmo o link para todo mundo, né? E então, assim, a gente vê que, acho que do início, nós já estamos chegando a 3 vezes a audiência, né, que nós tínhamos talvez há 6 meses atrás, né? E agora eu acredito, como diz o pastor William aqui, foguete não tem ré, né? Então agora vai só subindo, né? E então já passamos por mais de já tivemos aqui mais de 2 milhões de acessos à rádio, né? Já estamos indo para 2.500 mil acessos à rádio. Estamos com 30 mil, chegando a 30 mil downloads, né? As pessoas baixaram o aplicativo aí da rádio em todo o mundo, né? Então assim, eu creio que vamos chegar muito, mas muito longe mesmo. Os quadros dos programas todos batendo recordes de audiência, né? Prova disso, 2 sextas-feiras atrás nós batemos talvez a maior audiência da rádio de pessoas simultaneamente ligadas aqui no programa. Então assim, e a gente louva muito a Deus pela sua vida, né? Pelo Espírito de Deus que tem usado o Senhor de uma forma tão maravilhosa e para abençoar todo esse povo. A gente vê que na sexta-feira, quando a gente vai começar o programa, já tem um monte de gente mandando recado, dizendo que já está na expectativa, já está aguardando, preparado, já estão aí aguardando a aula, né? Alguns dizendo que já está com a Bíblia de papel também já do lado. Aí é isso mesmo, é tudo crente, glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua vida. Esse é o propósito do nosso quadro, né? Sim. E também do nosso coração, não é? Amém, amém. E é isso, e nós louvamos... Aquele versículo, o hino, não sei se está aí na agulha, que eu indiquei, diz: esta é uma palavra fiel. Sim. O hino diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o testemunho do Espírito. Maravilha. Meu pastor, então mais uma vez, grato pela sua participação,
Deus continue te abençoando. Para você que está ouvindo a Rede 316, o programa vai ser reprisado também na terça-feira. Você pode ouvir na terça às 9 da noite aqui na Rede. Você vai ter a oportunidade de estar ouvindo mais uma vez aí o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia de hoje, né? E os outros programas que o pastor já fez por aqui, também você pode encontrar no site da Rede 316, que é o www.rede316.com.br, né? Então você pode também acessar por lá. E o Elber? Sim. Só uma palavrinha nesse sentido. Eu recebi muitas mensagens essa semana procurando o programa sobre suicídio. Sim. E eles estão dizendo que não está, o link não está. Era para falar com o William, mas o William está de férias. Está de férias. E então eu estou deixando essa mensagenzinha aí, quem sabe alguém quem estiver substituindo o William, para ver o que é que aconteceu com o link do suicídio. A ideia é, se é para entrar, entra, se não é para entrar, não entra. Houve a reprise, não é? Houve a reprise, etc. Mas eu recebi muita mensagem sobre isso. Tá. Eu vou verificar aqui direitinho também, né? Mas se não reprisou, eu acredito que deve só se acontecer algum probleminha, né? Mas até onde eu sei, o programa foi gravado. Inclusive, acho que até eu mesmo gravei por aqui também. Eu costumo sempre gravar. Não estão se queixando que não reprisou, não. Estão queixando que não está no link. Não está no site ainda. Tá. No site, desculpe, não está no site disponível. O link não está no site. Sim, ok. Ok? Não, beleza, eu entendi. O meu amigo Romeu também tá ouvindo aí, ele deve já ver o que é que está acontecendo. Não sei se ainda não foi mesmo ou se aconteceu algum imprevisto por lá. Sim. Meu pastor, pra gente fechar, qual que é o assunto da semana que vem? Você já tem aí? Porque pra mim não me passaram, não. Se o senhor tiver... Tem. Eu pego aqui. Graça comum. Sim. O texto é Gênesis 2, 15 a 17. Né? Deus espalha bênçãos a todos. E não são necessariamente bênçãos de salvação, não é? Comum, bênção para o crente, bênção para o que não é crente, etc e tal. Ele faz nascer o sol para bons e maus, etc. A ideia de comum nesse sentido. Deus espalha a sua graça, derrama a sua graça sobre todos. É mais ou menos por aí. Não é tão... É uma coisinha que a gente vai ter bem cuidado para que a pessoa entenda isso, que não vai ser muito... não é muito tratado esse assunto, não. Mas Deus vai nos dar graça. A gente sabe que vocês oram por isso, e há muitos crentes orando por nós. Então vamos ver qual é o ensino de Gênesis 2, de 15 a 17, sobre graça comum. Ok, muito bem. Então, graça comum, Gênesis 2, de 15 a 17. Na próxima semana, a partir das 10 da manhã, permitindo Deus, estaremos aqui de volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Meu pastor, bom fim de semana. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu quero aproveitar aqui, pastor, rapidinho. Estou lembrando aqui de uma coisa. Quero mandar para o senhor aí, eu vou mandar para o senhor um vídeo que eu vi ontem, se o senhor me permitir, sobre... que eu queria que o senhor desse uma olhada, muito mesmo. Eu fiquei bem curioso a respeito. Sobre a www, sobre a rede de internet. Você já viu isso aí? Não vi ainda não. Pode mandar. Tá, pode mandar para o meu WhatsApp, ouviu? Vou mandar para o senhor. Ou se quiser mandar para o e-mail, tá. Tanto faz, ouviu? Tá, eu vou mandar no seu WhatsApp, que eu acho que é melhor. Não sei se no e-mail... É mais rápido, porque eu acho que no e-mail não sei se vai conseguir. Mas eu mando para o senhor aí. Na realidade é um link. Bom. É um link. Não é um link, pode ser pelo e-mail também. Meu pastor, obrigado, bom fim de semana e até a próxima e até a sexta-feira que vem, permitindo Deus. Muito obrigado para vocês também. Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316,